Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos falar sobre o projeto de filtros FIR pelo método da janela, né? Com o objetivo de implementação no MATLAB. Então, nós iremos dar uma visão geral sobre filtros FIR, né? Como que é o projeto desses filtros, quais as variáveis mais relevantes, né, durante esse processo, para que a gente consiga inferir, né, sobre tal. Então, para o projeto de um filtro, basicamente nós precisamos de duas informações, né? A faixa de frequência desejada e a atenuação. Tá? A atenuação ela nem sempre é explicitada no projeto de um filtro, mas a faixa de frequências desejada sim. Tá? Por mais que o solicitante não te diga isso, você precisa entender do seu sinal para você definir qual que é a faixa de interesse. Tá? E nesse projeto nós teremos aí como resultado, né, o tipo de filtro, né, se é um filtro passa altas, passa baixas, passa faixa, rejeita faixa, né, que é o principal. Nós precisaremos também definir a ordem do filtro, né, ou comprimento, tá? A ordem do filtro e o comprimento eles são correlatos, eu vou apresentar para vocês. A atenuação, a banda de transição e a frequência de corte. Basicamente, são essas informações, né, que serão tratadas aqui. Então, a primeira coisa é a estrutura do filtro, né? Nós temos aqui um filtro, filtro FIR, tá? FIR vem de resposta finita ao impulso. Nós temos a entrada aqui x de n, isso aqui nada mais é do que o sinal a ser filtrado, tá? O y de n é o sinal filtrado. Sinal filtrado. E em diagrama de blocos, nós temos aqui o filtro FIR, né, denotado. Lembrando que nós estamos trabalhando com um sistema com sinal de tempo discreto, né, devido à representação de x de n e y de n. Tá? Então, no domínio do tempo, né, do tempo discreto, o y de n ele seria expresso, né, por diagrama de blocos por um somatório de k igual a zero até m menos 1 de esse filtro FIR aqui eu vou chamar aqui de b de k vezes x de h de n menos k. Tá certo? Então, o m que foi expresso aqui, esse m aqui é o comprimento do filtro. A gente vai ver já já o que representa esse comprimento do filtro. Tá? Isso aqui, como vocês estão vendo, é uma equação de um somatório de convolução. É um pouco trabalhoso, né? Mas se você for utilizar o MATLAB, fica fácil, né? Mas uma das vantagens de se trabalhar no domínio da frequência é que, ao trabalhar no domínio da frequência, ao invés de termos uma convolução, né, se eu representar aqui esse diagrama de blocos, né, eu vou colocar aqui a minha entrada x de j ômega, a minha saída y de j ômega, e vou colocar aqui o meu b de j ômega, né? No domínio da frequência, eu teria que o meu y de j ômega não é uma convolução do b com x, mas sim uma multiplicação. Certo? Então, isso é o teorema da convolução e que é muito importante, né, para a gente entender que multiplicação no domínio do tempo equivale a convolução entre dois sinais no domínio da frequência e vice-versa. Convolução no domínio do tempo é igual a multiplicação no domínio da frequência. Então, o nosso projeto de filtro, né, e a aplicação do filtro de forma mais específica, ela pode ser realizada tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Particularmente, eu trabalho com um projeto no domínio da frequência,
que é quando as informações estão mais favoráveis para a gente identificar a faixa de interesse, né, do nosso sinal, mas a implementação eu faço no domínio do tempo. O que vai mudar são as operações, mas eu preciso lembrar disso, né? Multiplicou o domínio do tempo, equivale à convolução entre os espectros de frequência do sinal e vice-versa. Então, basicamente, o y de n, que é o sinal filtrado, o x de n, que é o sinal que eu quero ser filtrado, todo mundo já tem, né? O que eu preciso determinar agora é esse cara aqui, é o b de j ômega, né? Que é o meu filtro. Lembrando que em alguns momentos você pode ver esse y de j ômega tá dessa forma aqui, ó, y de e elevado a j ômega. É porque ele está expresso em termos de exponencial complexo, né? É uma outra forma de representação. Não se assuste com isso. Então, a janela de aplicação do meu filtro, tá? O que eu quero, né? Esse B que eu apresentei ali em cima, nada mais é do que essa resposta que está aqui embaixo, ó. Mas o meu interesse é chegar nisso daqui, tá certo? Eu estou pensando agora no domínio da frequência, tá? Tudo que eu estou falando agora é domínio da frequência. Então, isso aqui eu vou chamar de janela do filtro, tá certo? E eu vou explicar já já por que eu chamo de janela do filtro. Mas como que ela é formada? Essa janela do filtro é formada pela convolução entre uma janela que ela é dita como ideal, tá certo? E uma resposta em frequência de uma outra janela. Nesse caso, é uma janela que eu chamo de janela retangular, tá certo? Mas uma coisa que a gente observa aqui, né, já por essa figura, é que nós temos aqui nessa janela da resposta em frequência da janela retangular, eu tenho aqui essas ondulações que são chamadas de ripple, tá? São chamadas de ripple, ou nesse caso de lobos laterais, e esse maiorzão aqui é o lobo principal. Mas o que vale a pena a gente perceber é que, ao fazer a convolução entre esses dois sinais, essa característica dos lobos são transferidas para a minha janela do filtro que eu estou indicando aqui, tá certo? Se esse filtro aqui, essa resposta em frequência da janela, fosse uma resposta em frequência com maior ripple, por exemplo, certamente essa janela aqui, essa janela do filtro seria com um maior ripple, né? Ou, caso contrário, se eu tiver pouco ripple aqui, tá certo? Olha, pouco ripple, consequentemente aqui eu teria pouco ripple também. Tá? Então, basicamente, eu estou dizendo que as características de atenuação e de ordem do seu filtro, elas estarão associadas em grande parte por esse cara aqui, olha. Então, ele vai impactar nas características de atenuação e ripple. Tá? Atenuação é o quanto o seu sinal, né, será diminuído, né, ao passar pelo filtro, uma determinada faixa de frequências, tá? Em escala logarítmica. Mas aí por que a gente chama isso de janela? Vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenha aqui, olha, um sinal, tá certo? A gente sempre começa com uma situação em que nós temos o sinal no domínio do tempo, tá? E a gente passa esse sinal para o domínio da frequência com auxílio de quem? Da transformada de Fourier, tá certo? Então vamos supor que o seu sinal no domínio do tempo seja um sinal periódico desse tipo aqui, ó. Estou inventando qualquer coisa. Aplicou FFT, você vai ver algumas componentes de frequência, olha.
estou chutando aqui também, a frequência F1, a frequência F2 e a frequência F3. Então, este primeiro sinal é resultado da soma de senoides com frequência F1, F2 e F3, juntamente com suas respectivas amplitudes, né? Igual, por exemplo, a frequência F1 ela é maior do que a frequência F2, a componente de frequência F2 é maior que a componente de frequência F1, né? Olhando aqui a referência no eixo Y. Então, se o meu objetivo, por exemplo, seja eliminar essa frequência F2, o que eu posso fazer? Né? Eliminar a frequência F2 e a frequência F3. Eu aplico uma janela, ó, semelhante àquela que eu fiz no desenho, olha, que tem aqui no gráfico, olha, semelhante a essa. Porque o que a janela faz? Ela só te permite observar, né, ou ela mantém presente o que está dentro dela. É igual quando você olha para a janela do seu quarto, do seu escritório, né, você só consegue ver o que é permitido pelo campo de visão da janela. Então a gente entende que o que está fora aqui já está eliminado. Então, ao eliminar essas duas componentes de frequência, isso será refletido na resposta no domínio do tempo. Tá certo? Então, basicamente, o que acontece com esse sinal verde aqui, eu estou multiplicando esse sinal que está na cor verde aqui, vamos chamar aqui de x de j ômega, tá certo? Que é o sinal que eu coloquei em verde, que é o FFT do meu sinal, eu estou multiplicando por esse sinal em cinza, que eu estou chamando aqui de H de J ômega. Tá? Aqui no meu desenho, olha, está como um exponencial complexo, tá? Mas isso não vai impactar aqui para a nossa análise, não. Então, eu faço essa multiplicação. Agora, se eu trabalhar com a mesma lógica no domínio do tempo, basta eu fazer a convolução do sinal no domínio do tempo com a convolução deste sinal no domínio do tempo. Tá? Então, leia isso, entenda isso com cuidado, tá? Para que você não faça confusão. Então, basicamente, né, recapitulando, a janela do nosso filtro ela é obtida através da convolução entre duas janelas, uma janela que eu chamo de janela ideal, tá? Com a janela com a resposta em frequência da janela que eu escolhi. Essa resposta em frequência ela é escolhida de acordo com o perfil, né, que eu quero do meu filtro. Existem várias respostas em frequências de janela. Nós temos aí janela de Hamming, com M de Marcos, janela de Hamming, com N de navio, e várias outras. Tá? Descendo adiante aqui, né? Agora nós temos aqui o impacto do comprimento do filtro. Né? O que aumentar o comprimento de um filtro equivale na sua resposta? O comprimento de um filtro, melhor, a ordem de um filtro é igual ao comprimento menos 1. Tá certo? Isso aqui é a ordem. E aqui eu tenho o comprimento. Então, quando eu aumento o comprimento, obrigatoriamente eu estou aumentando a ordem. Mas o que isso representa no final das contas? Se eu tenho um filtro com comprimento 15, tá vendo? Eu vou ter esse perfil de resposta aqui de um filtro para taxa baixa. Se eu dobro esse comprimento, o que aconteceu? Eu diminuí o que eu chamo aqui de faixa de transição, tá certo? Antes eu começava o meu decaimento aqui e terminava aqui. Agora eu aumentei a ordem, ou o comprimento, a faixa de transição diminuiu. Aqui praticamente está caindo de uma vez, tá certo? Com M igual a 200 e M igual a 1000. Aí você pode pensar, então quanto maior a ordem do filtro, melhor? Depende muito da aplicação, porque isso terá um efeito colateral. Tá certo?
Então, algumas janelas são janela de Henning e janela de Hamming, tá? Essas janelas, elas dependem apenas desse valor de M. Tá vendo? Olha, do valor de M. Π é constante e o N aqui ele será variável, tá? Esse N aqui, ele será igual a M menos 1. Aqui, ó, já estou até falando aqui na verdade. Tá certo? Então, se vocês forem lá no MATLAB, tá? Existe aqui, se vocês digitarem aqui, Window, né? Existe uma ferramenta aqui que a gente consegue verificar essas janelas, ter uma ideia. Então, nós temos aqui o domínio do tempo e o domínio da frequência. E essa janela que vocês estão vendo é a janela retangular. Aplicou a FFT, você vai obter essa janela daqui. Desculpa, essa aqui é a janela de Hamming, tá vendo? Então, atenuação, olha, eu tenho uma faixa de passagem aqui no valor máximo de 30 decibéis, e depois esse cara começa a oscilar e tende a ficar aqui com o valor máximo em menos 20, né? Ou seja, ele atenuou 45 dBs no total. A janela de retangular, ela começa em 35 aqui e atenua próximo de zero, né? Ou seja, a atenuação dela é menor, ela elimina menos os ruídos. Então, quando você trabalha com osciloscópio e gera uma FFT, você tem a opção de selecionar ou janela retangular ou janela de Henning. Quando você coloca a janela de Henning, você vê que some boa parte dos ruídos, né? Porque ele seleciona ali, elimina componentes de alta frequência. Certo? Então, basicamente, nós temos aí várias outras janelas que vocês podem investigar. Então, agora a gente vai para um exemplo simples, tá? Para projetar um filtro para aplicação no MATLAB. Então, olha, projete um filtro FIR com atenuação de frequência superior a 1 kHz. Considere uma atenuação mínima de 50 decibéis. Tá? Na banda de rejeição, a frequência de amostragem é de 20 kHz. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui do que se espera de um filtro, né, nessas condições. Então, basicamente, eu faço aqui o meu gráfico, né, eu gosto de destacar aqui uma componente que é aquela que eu quero que o meu filtro permita a passagem, né, que é de 1 kHz. Aqui a unidade do eixo X é Hertz, né? Então, basicamente, ele é um filtro que passa baixa, né? E vamos fazer um desenho aqui bem grosseiro. Eu quero que esse cara passe e depois ele dá um decaimento até aqui. Certo? Eu não sei o que tem no meu sinal, tá? Mas vamos supor que a minha FFT tenha vários componentes de frequência aqui que eu quero manter e essas aqui eu quero eliminar. Opa! Eu quero manter, e aqui eu quero eliminar. Certo? Então eu tenho 3 pontos importantes aqui, nos quais vocês poderão alterar. Eu tenho aqui essa frequência acima da qual estou cortando, que basicamente é a frequência nesse ponto, a frequência nesse ponto e a frequência aqui no meio. Tá? A frequência aqui é de 1 kHz, porque eu quis. Tá? Vamos supor que eu queira uma faixa de transição em que esse valor aqui seja 1400 Hz, ou seja, 1.4 kHz, e eu vou ter essa frequência do meio aqui, que eu chamo de frequência de corte. Tá certo? E essa diferença que está aqui, olha, onde existe a transição da banda de passagem para a banda de rejeição, é a banda de transição ou faixa de transição. Tá certo? Então é isso que eu vou fazer. A minha faixa de transição, FT, tá?
ela é igual a 1.400, obviamente, né? Olha, 1.400 menos 1.000, não é isso? Que vai dar 400 Hz. A minha frequência de corte, tá? A frequência de corte vai ser a soma dessa componente de frequência com essa componente de frequência dividido por 2. Tá? Isso aí, pela lógica, você chega nesse resultado. Então, olha, vai ser 1.000 mais 1.400 dividido por 2. Vai dar 2.400 dividido por 2, vai dar 1.200 Hz. Então, essa é a minha frequência de corte. Para a utilização no MATLAB, existe uma normalização, tá? Em que a menor componente de frequência é 0 e a maior componente de frequência é π. Então, eu preciso fazer uma normalização, uma adequação desses valores. Mas, para isso, eu preciso lembrar do teorema de Nyquist, tá? E eu vou anotar aqui para vocês o que diz o teorema de Nyquist, tá? Então, olha, para que não haja perda espectral, ou que a perda seja mínima, que na verdade vai haver perda, a frequência de amostragem deverá ser pelo menos 2 vezes maior que a maior componente de frequência presente no sinal. Leiam isso daí e entendam. Isso é o teorema de Nyquist, tá? Extremamente importante aí para a parte de processamento digital de sinais, que vai explicar muita coisa para a gente. O que acontece? Basicamente, é isso aqui, olha. Qual que é a maior componente de frequência presente no sinal? Vamos dizer aí que a maior componente relevante, né, é 1.000 Hz. Então, a frequência de amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes maior que 1.000 Hz. Ou seja, ela tem que ser maior, tem que ser, se for 2 vezes, seriam 2.000 Hz. Ou seja, 2.000 amostras por segundo. Então, olha só, isso é fácil de entender quando a gente faz uma análise aqui de uma função seno. Tá, olha, vou colocar 2 gráficos aqui, um com alta frequência de amostragem e outro com uma frequência de amostragem menor. Então, basicamente, a senoide é isso aqui, ó, uma função do tipo seno. Se eu escolher uma frequência de amostragem muito grande, tá, ou seja, muitas amostras por unidade de segundo, eu vou ter vários pontinhos de dados, né? Tenho muitas amostras, tá certo? Em que, se eu interpolar essas amostras, eu consigo reconstruir a senoide, tá? Agora, se eu pegar a mesma função seno, vou tentar desenhar mais ou menos a mesma coisa, e tiver poucas amostras, vou pôr uma aqui, uma outra aqui, igualmente espaçadas, tá? Ao interpolar esses pontos, olha só, eu não tenho a minha senoide. Isso no domínio da frequência vai refletir em distorção do espectro de frequência que a gente chama de aliasing, né? Que é o falseamento. Então, para que eu tenha o mínimo que eu posso ter de frequência de amostragem, é o dobro da maior componente de frequência presente no sinal. Que no caso, aqui para a gente, vamos considerar que é 1.000 Hz. Tá? Só que isso é o mínimo, né? O ideal, de acordo com o teorema de Shannon e Nyquist, é que ela seja entre
2 a 8 vezes maior. Então, quanto maior a frequência de amostragem, menor a chance de você ter uma distorção no espectro de frequência. Então, como que a gente faz, geralmente, né, considerando aí um fator de 10, né, vocês podem tomar isso aí sempre como base, a gente pode colocar assim, olha, uma regra de 3. A frequência de amostragem sobre 10 está para π, onde a frequência, vamos pegar aqui, primeiro vamos normalizar a faixa de transição. A faixa de transição equivale, vamos chamar aqui de ômega t n. Ômega n é porque é normalizado, o ômega é porque eu vou expressar em termos de no domínio, em radianos por segundo. Então, isolando aqui o ômega t, eu vou ter ômega t normalizado, que é a frequência ou faixa de transição normalizada, tá? Ou melhor, não deixa assim. Em alguns livros esse ômega t que ele é chamado como delta ômega, tá? Mas é a mesma coisa. Será igual a Ft vezes π sobre a frequência de amostragem sobre 10. Ou seja, vai ficar 10 π que multiplica Ft sobre Fs, a frequência de amostragem. Tá? Beleza? Então, para normalizar a nossa faixa de transição, eu faço isso. Olha, ômega t normalizado será igual a 10 vezes π vezes a faixa de transição deu 400 Hz, tá vendo? Dividido pela frequência de amostragem, que vamos voltar no exercício lá, olha, 20 kHz. Tá mais que 10 vezes, né? Mas não tem problema não. 20K, né? Então ficou isso. Tá certo? Então vocês podem fazer o cálculo, podem manter o π, tá? Podem manter o π, que não tem problema. Isso vai dar que a frequência de transição, né, ou a faixa de transição, será igual a 0,2 π radianos por segundo. Agora, normalizando a frequência de corte com a mesma lógica, né? Frequência de corte normalizada, pegando a mesma equação, olha, vai ficar 10π vezes a frequência de corte sobre a frequência de amostragem. Então, ficará 10 vezes π vezes 1.200 dividido por 20.000. Mantenham o π também, tá? Porque depois ele será cancelado. Então, isso aí vai dar 0,6 π. Tá certo? Beleza, pessoal. Então, para questões de implementação, né? Agora, o próximo passo é determinar o M, que é o comprimento do filtro. Existe uma tabela que a gente pode pegar essas informações, tá? Em que é relacionado a faixa de transição com a janela. E para a janela de Henning, tá? Para a janela de Henning, que ela tem uma atenuação aí de aproximadamente 44 dB, que é acima de 40 que foi pedido, nós temos que o M, que é o comprimento do filtro, é igual a 8π dividido
por ômega C normalizado. Certo? Então, 8π dividido por frequência de corte normalizado deu 0,6π. Aí você simplifica o π com π e faz 8 dividido por 0,6, que vai dar 13,33. A gente pega o valor maior, 14. Então, o comprimento do filtro foi de 14, tá certo? Com esse valor de 14, se você vier aqui e substituir nessa equação, calculando para n igual a 1 até 13, você vai ter essa janela aqui, olha. Você vai ter essa resposta no domínio do tempo, tá? Aplica FFT, você vai ter esse cara aqui. Se você convolui esse cara com a janela ideal, você tem, de fato, a janela do seu filtro, tá? Então, para questões de implementação no MATLAB, nós já temos tudo que nós precisamos. Ou seja, baseado no que foi especificado, nós determinamos as frequências, tá? Frequência de corte, frequência de transição, ou faixa de transição, o tipo do filtro, tá? Que é um filtro passa-baixas, atenuação, no caso, ela é de aproximadamente 44 dB, né? Se a gente vier aqui, olha, e pegar o valor mínimo aqui, a diferença vai dar 44 dB. Então, basta implementar no MATLAB. Existe um vídeo em que eu faço isso, eu vou deixar o link para vocês, então vocês podem levar esta informação para lá, para poder proceder com a filtragem de um sinal. Tá? Então aqui nós fizemos todo o projeto do filtro, de acordo com a atenuação, faixa de transição, frequência de corte e tudo. Então depois vocês podem brincar, vocês podem alterar a frequência de corte, alterar a faixa de transição e ver o impacto. E depois comparar com o resultado, né, do sinal filtrado. Certo, pessoal? Então, agradeço a todos a atenção. Fiquem com Deus.